Olá! Hoje a gente vai falar a respeito das fronteiras na América Portuguesa. Lembrando que a América Portuguesa nada mais é do que Brasil. Bora lá! É importante que a gente saiba que a ocupação do território brasileiro está muito ligada às atividades econômicas que foram desenvolvidas no Brasil colônia. E uma dessas atividades, a pecuária, ela se deslocou do litoral para o interior ali do sertão nordestino. Por que que isso aconteceu? Porque os animais, né, os bois, as vacas, estavam estragando as áreas de plantio de cana-de-açúcar. E com medo de que isso prejudicasse, obviamente, a lucratividade portuguesa, o que vai acontecer é que a pecuária será deslocada para o sertão, para longe das fazendas de cana que se localizavam no litoral em virtude do clima e do solo favoráveis. Então, o sertão nordestino ele foi ocupado pela pecuária, que mais tarde vai se deslocar para outras regiões, incluindo a região sul do Brasil, mais tarde a região centro-oeste, né? E hoje a gente tem criação de gado em vários locais do Brasil. Então, a pecuária é uma dessas atividades que contribuiu para a ocupação do território brasileiro. Além da pecuária, a gente tem as drogas do sertão. A gente costuma usar a palavra droga para falar a respeito de substâncias que fazem mal, né, para o nosso corpo. Mas nesse contexto aqui, as drogas do sertão, elas são produtos tirados da natureza que obviamente têm influência sobre o nosso organismo, mas não necessariamente essa influência é uma má influência, né? Uma influência maléfica. Tem várias dessas drogas do sertão, né? Que a gente vai usar essa palavra, mas dentro de um outro contexto, que eram muito lucrativas para Portugal, porque tem efeitos muito interessantes, né? Então a gente tem aí diversas dessas drogas representadas aí nessa imagem. Temos a questão do guaraná, temos o gengibre, né? Várias folhas, ervas das mais variadas que garantiram aí parte da lucratividade dos portugueses, principalmente no sertão amazônico, né? Principalmente tiradas aí da Amazônia, ok? Então, a busca por essas drogas do sertão também contribuiu para a ocupação do território brasileiro. As entradas e as bandeiras também foram atividades que promoveram aí a exploração do território, né? O que eram entradas e bandeiras? Eram expedições realizadas num primeiro momento para apresar índios, mais tarde para buscar metais preciosos e destruir aldeias e quilombos. E essas expedições fizeram com que homens caminhassem aí pelo interior do território brasileiro, ocupando e reconhecendo as terras em nome de Portugal, né? A mando da coroa portuguesa no caso das entradas. Então, as entradas eram expedições oficiais e as bandeiras eram expedições particulares, mas que também contribuíram aí na exploração, no conhecimento, na ocupação do território brasileiro. Eu sei que eu estou repetindo várias vezes, né, esse termo, ocupação do território brasileiro, mas é proposital para que fique bem claro que tudo que a gente está falando aqui tem a ver com a ampliação das fronteiras conhecidas do Brasil colônia, né? Vamos só diferenciar algumas bandeiras. A gente tem a bandeira de apresamento, que é a bandeira de captura de indígenas. O objetivo era escravizá-los, né? Elas saíam principalmente ali da região de São Paulo e os bandeirantes, muitos deles eram, na realidade, descendentes de indígenas, né? Era uma mistura aí do colonizador, normalmente com mulheres de origem indígena. Eles conheciam, inclusive, os costumes dos índios, né? Eles eram descendentes de diversas tribos e, mesmo assim, apresavam indígenas para escravizar. Não se esqueçam, o contexto era outro, a escravização fazia parte daquele contexto, né? Além das bandeiras de apresamento, a gente tem as bandeiras de prospecção. Essas bandeiras de prospecção, elas foram em busca de ouro e outros metais e pedras preciosas. O objetivo era encontrar as jazidas para que elas pudessem ser exploradas e, obviamente, contribuir com o enriquecimento daquele que explora, mas também com o enriquecimento da coroa portuguesa.
Nós temos também o sertanismo de contrato, é um tipo, né, de entrada e bandeira que tinha por objetivo destruir aldeias e quilombos, né? Essa imagem representa aí o momento da destruição do Quilombo dos Palmares, né? O Quilombo dos Palmares, maior quilombo que o Brasil teve em sua história, ele foi destruído por uma bandeira, né? E o bandeirante responsável aí pelo fim do Quilombo dos Palmares era chamado Domingos Jorge Velho, né? Ele foi o líder, né? A pessoa que liderou a destruição do Quilombo dos Palmares. Então, a gente tinha também o sertanismo de contrato. Além de tudo isso que eu já falei, uma outra questão que contribuiu para a ocupação do território colonial foi justamente a criação de fortes e outras construções, no caso dos fortes com o objetivo de proteger as terras de invasores estrangeiros, mas outras construções assim, por exemplo, como as missões jesuíticas, que tinham o objetivo de catequizar indígenas pelo Brasil afora. Essas duas atividades também contribuíram aí com esse processo, né? Com essa ampliação das fronteiras do Brasil. A gente tem aqui a imagem das missões guaraníticas, eram missões que estavam localizadas ali no sul do Brasil e que foram bastante disputadas por Portugal e Espanha, que acabaram tendo que fazer novos tratados, né? Porque o Tratado de Tordesilhas havia deixado de valer lá com a União Ibérica e tudo mais. E com esses novos tratados, eles acabaram, então, reorganizando as terras e o Brasil passou a ter contornos muito parecidos com os contornos atuais, né? Nós temos ali apenas o Acre, um trechinho ali da região amazônica e um pedacinho ali do sul do Brasil que ainda estava ali em negociação com o Tratado de Badajoz, que vai ser incorporado pelo Tratado de Badajoz, mas a gente tem um Brasil muito parecido, muito semelhante, né, com o Brasil atual. Então, esses novos tratados acabaram aí conseguindo resolver essas questões territoriais, ok? Espero muito que vocês tenham gostado, né, e que a gente em breve tenha novos podcasts para tentar entender melhor a nossa história. Um grande beijo para vocês e até mais!